Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 22 de outubro, pessoal, sabadão, dia de churrasco, dia de feijoada e dia de notícias. E eu trago para vocês aqui 14º salário mais pagamentos liberados hoje, dia 22 de outubro, nessa manhã de sabadão. E para você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, já fica ligado aqui comigo que tem muita novidade hoje aqui para vocês. Eu vou trazer informação de utilidade pública, eu vou trazer informações de interesse dos aposentados, dos pensionistas. Então você não pode perder. Se você é beneficiário da Previdência Social, já fica comigo até o final para você não perder o detalhe das informações, tá bom? E vamos lá junto comigo? Já aproveita para seguir a nossa página no Facebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E você que é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Ana. Trarei 5 notícias aqui agora para vocês, que é o padrão do nosso boletim da manhã, para você ficar por dentro de todas as notícias, de todos os detalhes mais importantes no ramo do Previdência Social, da Previdência Social. Então, se inscreva no canal, aqui embaixo do vídeo tem o botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio voltada ao público beneficiário da Previdência Social, aposentados, pensionistas e também demais aí pessoas que mesmo não recebendo benefício previdenciário são idosas ou com deficiência. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira e é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui comigo. E olha só, pessoal, a gente está em todas as redes sociais, você encontra a gente no Facebook, no Instagram, em todas as redes. É só buscar por Alô INSS e você nos encontrará lá, tudo bem? E olha só a charada do dia de hoje, que foi enviada por Domingos Joaquim. Tudo bem com você? Muito obrigada aí, Domingos Joaquim, pelo envio da charada, momento importante aqui no nosso canal, pois a charada todas são enviadas pelos inscritos. Então, pessoal, é muito importante que você, inscrito do canal, sempre participe da charada, porque ela ajuda a estimular a sua mente, prevenir o mal de Alzheimer e doenças mentais, tá bom? E a charada de hoje, quem participou para poder fazer esse momento especial aqui no canal foi Joaquim, o Domingo Joaquim, e é inscrito e nos desafiou com essa charada. Será que a gente acerta? O que é o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é brava e a filha é danada. Quem sou eu? Olha só, será que você acerta? Vamos ver se você acerta, pessoal. Vamos lá. O que é o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é brava e a filha é danada. Quem sou eu? Dica: é um alimento. Olha só, vamos ver se vocês vão acertar. Daqui a pouco eu vou trazer a resposta que o Domingo Joaquim deixou pra gente, mas enquanto isso vamos trazendo as informações. 5 notícias aqui nesse boletim agora para você aposentado e pensionista do INSS. Vamos começar sobre o novo valor das aposentadorias que deu o que falar essa semana sobre a questão do salário mínimo, né, pessoal? O governo aí se envolveu em polêmica em relação à mudança da política do salário mínimo, sendo que essa política não seria tão boa para o trabalhador. E em pleno momento de que a gente está aí próximo das eleições, isso pegou mal, né? E o Bolsonaro se manifestou sobre isso. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Mas olha só o que aconteceu. O salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.302. O valor está no projeto de lei orçamentária anual LOA, que foi enviado ao Congresso, porém ele já mudou de novo, porque isso é apenas uma previsão e não a oficialização. A oficialização ela ocorre somente em janeiro, pessoal, que é quando o governo já fechou aí, né, toda a previsão não, mas fechou a oficialização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E aí o que acontece, né? O governo na última previsão, que foi 30 de setembro, a previsão de inflação é de 6%. Então reduziu o valor do salário mínimo.
E isso vai prejudicar principalmente aposentados e pensionistas do INSS, pois a maioria recebem um salário mínimo. Então, o salário mínimo, ele pode, pessoal, ter um aumento extremamente inferior a tudo que a gente teve de aumento realmente dentro desse ano, com base na média da inflação. E aí, além do governo prever sobre a LOA de 2023 o aumento, sem aumento real, o salário mínimo mais uma vez, o governo se envolveu em uma polêmica, porque eles estão aí para aprovar uma PEC depois das eleições, porque ele não vai aprovar antes, justamente por causa da repercussão, né? Então, vai passar as eleições, aí sim, o governo vai mandar para o Congresso a PEC para votação, que é uma PEC que vai tributar dividendos. Então, lucros e dividendos agora serão tributados se essa PEC for aprovada pela maioria, e provavelmente vai ser, porque é uma PEC do interesse do governo, e agora ele está com a maioria dentro do Congresso, né, de senadores e deputados, então não tem muito por onde correr, e essa votação aí, ela vai trazer o quê? Agora a gente vai ser tributado mais uma vez para poder bancar o valor do Auxílio Brasil. Então, além de tributar os dividendos, os lucros, o que não era tributado, agora a gente vai pagar mais impostos do que a gente já paga, ele vai desindexar o salário mínimo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E isso gerou uma repercussão, uma revolta nas redes sociais e na internet, e o governo teve que vir a se justificar para o público em rede nacional. E o Bolsonaro, ele viu que isso gerou mal, pegou mal para ele, e ele prometeu que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação em 2023. Ele diz que a medida já está garantida e que essa mudança não vai prejudicar o valor do salário. Por mais que ele vai desindexar, ele vai manter no mínimo o valor da inflação. Mas não vai fazer menor que isso, só que não é uma garantia, né? Se for fazer os cálculos de fato, dependendo de como ele vai trazer esse aumento, essa mudança, a gente pode se dar muito mal e ter um valor menor, inclusive, né, do que a gente estava imaginando. E o presidente da República, ele afirmou, então, que ele pretende fazer o seguinte: se a inflação for 5%, vamos dar 6% no mínimo. Pode dar 7%, pode dar 8%. No mínimo, vai ter aumento real, que é mais do que a inflação. E isso está garantido, disse o presidente da República em rede nacional depois de toda a repercussão. E como é um governo que não tem corrupção, disse o presidente da República, você acaba tendo meios de melhor atender a população. E eu quero saber o que vocês acharam disso, né? A princípio, o projeto de lei orçamentária anual de 2023 que o governo enviou ao Congresso, né, prevê o salário de 1.302 para o ano que vem. O valor foi definido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e deve ser revisto durante a análise da proposta pelo Parlamento. E no podcast, o Bolsonaro também fez menção à falta de reajuste salarial para servidores públicos, e ele garantiu que os funcionários terão recomposição em 2023. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou de dar a declaração que será reajustado a partir do ano que vem o salário mínimo, o valor real, bem como o servidor público. E também nessa quinta, o Guedes garantiu que a partir do ano que vem o salário mínimo vai subir, pelo menos de acordo com a inflação. Estamos com o jogo correndo, não vamos mudar as regras, afirmou em entrevista após uma reunião na sede da CNC, que foi a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, no Rio. Guedes sinalizou também um aumento salarial linear a todo o funcionalismo público federal. Nas contas do ministro, um reajuste de 5,5% para todos elevaria já a despesa em 10 bilhões de reais ao longo de um ano. Então, pessoal, vocês viram quanto é importante a gente lutar por uma mudança de uma política do salário mínimo. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia do governo em provar e aprovar, né, uma reforma tributária onde irá tributar agora os lucros e os dividendos e também mudar a política do salário mínimo para pagar o Auxílio Brasil. Você acha que isso é bom? Comenta aí para mim.
Você apoia essa mudança? Você não apoia? Qual que é a opinião do aposentado e pensionista referente a esse assunto? Vai comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu continuo trazendo as informações aqui para vocês. E agora notícias de última hora que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira notícia que eu quero trazer rápida aqui, eu vou trazer algumas notícias, presta todo mundo atenção agora em mim. Porque são notícias importantes, notícias sobre os direitos aí de vocês, tá? E olha só, pessoal, vamos falar sobre a saúde do idoso, né? A primeira notícia fala aí sobre a saúde do idoso que foi diretamente impactada pela pandemia da Covid-19. E os reflexos ainda são sentidos nas unidades que prestam serviços de atendimento à saúde. Saiu aqui essa matéria, eu quero que vocês entendam e vejam e me falem se vocês concordam ou não, que ela traz o seguinte, né? Aconteceu não só pelo fato de estarem entre os grupos de maior risco desde o início da crise sanitária, mas também porque o isolamento necessário nos períodos mais críticos impactou diretamente nos casos de acidentes domésticos e, em paralelo, na interrupção dos acompanhamentos de rotina. Portanto, são mais idosos chegando por traumas e menos para consulta de doenças crônicas. E é por isso que alertaram, né, fizeram alerta sobre os cuidados com os idosos, que merecem uma condição especial, principalmente nesses casos. E eu trouxe essa notícia para vocês para entender aí o que vocês acharam dessa notícia dentro aí da sua realidade. Como que foi aí dentro da sua realidade? Comenta aí pra mim. Você dentro dessa sua realidade de pandemia, você deixou de comparecer a alguma consulta médica, a fazer algum exame, a acompanhar alguma doença, realizar algum tratamento por causa da pandemia? Comenta pra mim sim ou não, só para eu entender o percentual de fato, sim, porque eu sempre gosto de comparar as matérias, as notícias com a realidade de vocês. E isso só é possível se vocês comentarem. Então comenta, pessoal. Além aqui dessa notícia, né, que a gente vê o impacto grande que trouxe aí tanto que muitos idosos agora, o governo não, mas alguns municípios estão fazendo um programa de saúde voltado aos idosos no pós-pandemia. Então já tem municípios fazendo isso. Tanto que em São Paulo mesmo, a Prefeitura de São Paulo criou um programa de saúde municipal voltado a idosos. Inclusive, ela concorre agora a um prêmio espanhol. Uma homenagem foi concedida às instituições públicas ou privadas pelas boas práticas voltadas à pessoa idosa. E o programa acompanhante de idosos também, que é o PAI, né, foi promovido aí da Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive, é um que está concorrendo a prêmio de Boas Práticas 2022, cuja cerimônia de entrega será realizada no dia 3 de novembro em Madrid, na Espanha. E a votação se encerrou nessa quarta-feira do dia 19. O prêmio concedido a cada 2 anos em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que foi celebrado no dia 1º de outubro, é uma iniciativa da Fundação Pilares, né, para a autonomia da pessoa, a autonomia pessoal. E a entidade espanhola sem fins lucrativos apoia a dignidade ao longo da vida por meio da inovação, do conhecimento e da cooperação para propor modelos e ações que transformem a qualidade de vida da pessoa idosa. Então essa indicação ela demonstra o reconhecimento da importância da estratégia de atendimento à população idosa mais vulnerável e que necessita de uma rede de apoio. E a atuação, pessoal, visa possibilitar a permanência do idoso em seu domicílio, envelhecendo na sua comunidade com melhor qualidade de vida e garantia de acesso à saúde e também a outras políticas públicas que também atendem a população idosa. Então é um projeto que nos dá orgulho, que nos dá satisfação, dá indicação para prêmios, né? Então todos os municípios, todos os estados têm que adotar. E após a pandemia, né, igual a gente viu, os idosos foram os que mais sofreram nessa questão. Então, ter um foco é essencial e é um plano aí para o ano que vem que a gente tem que acompanhar e cobrar o governo de melhorias, né? A segunda notícia, eu quero falar sobre o afastamento provisório que pode conceder auxílio-doença do INSS.
Pessoal, afastamento provisório pode conceder auxílio-doença do INSS entre os diversos benefícios oferecidos pela Previdência Social aos trabalhadores, né? E a gente sabe que o auxílio-doença, ele é destinado a segurados do INSS que sofreram algum acidente ou que estão enfrentando uma doença que os deixou impossibilitados de trabalhar por um determinado período. Lembrando que o auxílio-doença é um benefício oferecido aos trabalhadores que, devido a uma doença ou acidente, ficaram incapazes de trabalhar, sendo afastados de suas atividades profissionais por um período determinado e superior a 15 dias consecutivos ou 60 dias intercalados pela mesma doença. E eu quero saber, dentro aqui de vocês, né, se vocês têm alguém que está solicitando auxílio-doença ou que está afastado por auxílio-doença na sua família. Tem alguém aí que recebe auxílio-doença também que está nos assistindo? Porque é um canal previdenciário, é um canal que fala sobre os direitos previdenciários no geral. Tem um foco em aposentado e pensionista, mas também falamos de outros benefícios. Eu quero saber de quem nos acompanha se tem alguém aí do auxílio-doença ou que tem familiares do auxílio-doença e quer que traga mais informações sobre esse benefício previdenciário. Então, se você quer, comenta aí nos comentários para a gente saber. A terceira notícia é que o Brasil tem a quarta menor inflação do G20 em 2022. Olha isso, né? Pelo menos uma boa notícia aí. O Brasil tem a quarta menor inflação dos integrantes do G20 em 2022 e no acumulado de janeiro a setembro ele registrou uma taxa de 4,1%. O percentual é maior somente que os do Japão, de 2,8%, da Arábia Saudita, de 2,7%, e da China, que é 1,9%. Então, o Brasil registrou uma deflação, queda de preços, né, por 3 meses seguidos, o que ajudou a segurar a alta do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, e por isso é uma boa notícia. E eu quero saber aí de vocês, vão comentando aqui para mim, o que vocês estão achando, né? Você aí, aposentado e pensionista, já está sentindo essa queda de preço ou você ainda não sentiu queda de preço aí na sua região? Vai comentando aí para mim que eu quero saber, mas é uma boa notícia. Então a gente vê que as coisas estão evoluindo, mas a minha preocupação é como vai ser janeiro, porque tudo está sendo limitado de boas práticas para essa redução só até dezembro. Agora janeiro a gente tem que se preparar. Muitos economistas já trouxeram aí que janeiro não vai ser um mês fácil, então já tem que estar preparado para não achar que tudo vai ser um mar de rosas, pois o Brasil vai precisar aí se enquadrar no orçamento e em vários outros fatores. Esse ano está decreto de estado de emergência pública até dezembro. Muita gente parece que não está, mas está. Por isso que o governo liberou esses pacotes de medidas, né, econômicas. E a gente vê que ano que vem iremos pagar a conta. Então é importante ficar atento aí, né, às contas, a fazer já uma programação para você conseguir no mês de janeiro, que é um dos meses mais difíceis do ano em relação a finanças, né, a tentar aí separar suas economias. E olha só, vamos falar da nossa charge do dia. Eu quero trazer aqui sobre a inflação. Olha só a cara aqui do sujeito bravo e os cachorros, né? É que meu dono anda matando o cachorro a grito. E aí olha a cara do outro cachorro e o dono aqui bravo, né? O que essa charge traz de reflexão, que traz aí para o nosso dia a dia? Ela ironiza o ditado matando o cachorro a grito, que significa que a pessoa não tem dinheiro de forma alguma e por isso o cachorrinho da charge se esconde ali do seu dono, né? Com medo de morrer, mas é por causa do que está acontecendo. E dos fatos que mesmo tendo uma deflação, segundo a notícia, os preços continuam absurdos, o salário não desvaloriza, agora que o governo vai desindexar, né, o salário do INPC, a gente vai ver como que vai acontecer, o que vai acontecer, mas são muitas preocupações, é a tabela do imposto de renda que também não atualiza, então tudo isso vai fazer o brasileiro perder poder de compra e preocupa toda a nação brasileira. Então essa charge ela mostra aqui pra gente na realidade a situação do nosso país e do povo brasileiro que anda aí numa situação difícil, né, hoje. Eu quero saber de vocês.
Como que tá a vida de vocês aí? Conhece alguém também que tá matando cachorro a grito? Vão comentando aí pra mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer os pagamentos de outubro, tá? Pessoal, vamos lá. Semana agora que vem é uma semana da grana, porque o INSS já processou a folha, vocês já estão com o extrato de vocês liberados através do meu INSS, e olha só os pagamentos aqui em outubro, né? Quem recebe benefício até um salário mínimo recebe a sua grana do dia 25 de outubro até o dia 8 de novembro, de acordo com o final do NIS. Já aqueles que recebem benefícios acima de um salário mínimo, recebe do dia 1º de novembro a 8 de novembro, também de acordo com o final do NIS. Então é importante todo mundo acessar o meu INSS. Vocês têm acesso ao meu INSS? Comenta aí pra mim, sim ou não? Vocês têm ou não têm acesso ao meu INSS, pessoal? Vão comentando aí só para eu saber, porque benefícios aqui, ó, de vocês, o calendário do pagamento do mês, do salário de outubro, tá aqui liberado. E vocês precisam enxergar se tá tudo ok nos pagamentos ou não, se tem alguma dúvida ou não, pra gente conseguir ajudá-los, tudo bem? Então começa a ser liberados aí de acordo com o calendário que eu trouxe. Agora eu vou trazer a respeito do 14º salário INSS e também vou falar de grana extra, mas primeiro eu quero falar aqui de uma prevenção necessária, pessoal. O vírus da varíola dos macacos, ele pode ser disseminado no ambiente hospitalar fechado, como quartos de isolamento, particularmente a partir de partículas de pele e em detritos de lesões e crostras que são formadas pelas doenças. Comenta aí se você sabia disso. Vai comentando aí pra mim. E olha só, o vírus, ele é relativamente resistente e com condições apropriadas, ele pode permanecer infeccioso em superfícies por semanas, criando um risco potencial de infecção para outras pessoas. Por isso é necessário se prevenir para não pegar a varíola dos macacos. Eu quero saber se vocês estão se prevenindo referente a esse vírus ou não. A varíola dos macacos em Espírito Santo já tem mais de 100 casos confirmados da doença. E a epidemia da varíola do macaco, ela recuou, mas ela não desapareceu. E muita gente chama de uma epidemia, né? A Bahia, ela tem 123 casos confirmados dessa varíola. Os médicos alertam para riscos de cegueira, também ligada à varíola dos macacos. Então, olha como é importante você se prevenir, você tomar cuidado, né? Porque a gente está falando de um caso sério. Essa epidemia, como foi chamada, nomeada, ela está recuando, mas os especialistas e autoridades de saúde, eles dizem que a vitória não deve ser cantada antes do tempo. Eles apontam que a circulação do vírus nos países africanos, muito antes desse ano, deve ser levada em consideração. E ele diz que estamos caminhando para o fim, mas ainda não chegamos lá, declarou o virologista Jean-Claude Mano Guerra. E com mais de 70 mil casos em centenas de países desde maio, uma epidemia de varíola do macaco tão importante em tão pouco tempo é algo nunca visto. Relembrou Mano Guerra, né, chefe da Unidade do Meio Ambiente e Riscos Infecciosos no Instituto Pasteur. E desde meados de julho, a curva de contaminação diminuiu de forma considerável, especialmente na Europa Ocidental e na América do Norte. Entretanto, alguns países da América enfrentam um aumento. E a varíola do macaco foi eleita emergência internacional de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde no dia 23 de julho desse ano e permanece nessa classificação assim como a Covid. Abre aspas, uma epidemia que desacelera pode ser mais perigosa, pois você pode pensar que a crise acabou e baixar a guarda. Fecha aspas, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Então, pessoal, vamos tomar cuidado aí, se proteger, porque o que ele falou faz sentido, né? Todo mundo acha que acabou e aí desamba tudo, né? E agora, falando aqui do 14º salário INSS, por que eu falo que o 14º salário em forma de projeto de lei, esse ano não tem mais chance? Que agora, para ter um 14º, tem que ser por meio de medida provisória. Porque olha só o que está acontecendo. Atualmente, o projeto de lei do 14º, ele se encontra dessa maneira que você está vendo aqui na tela. Eu estou aberto aqui para vocês o PL 4367 de 2020, que é um projeto de lei
que ele está numa situação aguardando criação de comissão temporária pela mesa, é de autoria do Pompeu de Matos, e ele está aqui, ó, desde o dia 26/8/2020, que foi quando foi apresentado, teve uma evolução incrível. Quando ele chegou próximo de acontecer, veio dia 16 aqui, veio esse ano, né, o Arthur Lira junto ao governo com a manobra de retirar o 14º de cena. Então, esse projeto, pessoal, ele não tem chance mais desse ano ser aprovado, porque esse ano, dia 17 de dezembro, entra recesso parlamentar, não daria tempo. Então, o projeto foi apresentado no dia 16 de agosto, um requerimento pelo deputado Ricardo Silva para instalar de forma imediata a comissão especial temporária para analisar o projeto, mas todo mundo ignorou, tá? E infelizmente muitos que estavam apoiando o 14º nem foram eleitos. Então o próprio aposentado decidiu quem é que ficaria ali dentro do Congresso. E infelizmente a maioria dos que foram aprovados não são pessoas a favor do 14º. Então por isso todos aqueles que inclusive negaram o 14º foram reeleitos, né? Então a gente percebe aí que o aposentado, o pensionista ainda precisa estar mais integrado na causa e na luta pela pessoa idosa, pela pessoa com deficiência, pelo aposentado e pensionista. Muitos falam, eu estou só a favor do futuro do meu neto, mas não pensa no seu próprio futuro e que seu neto será um idoso no futuro. Então, se você pensa na sua família, você tem que pensar que a sua família, você quer que ela viva muitos anos para ela se tornar uma pessoa idosa. E isso vai ser excelente. O idoso, a gente fala que ele é o jovem que deu certo, né? Então, se cuidou, evoluiu e tá aí, envelhecendo de forma saudável. E ele precisa ter autonomia, ter respeitado a sua capacidade cognitiva, ter direitos melhores para ter uma vida melhor, já que a gente sabe que a diferença de idade, ela impacta em várias áreas ali da sociedade, como questão de emprego, geração de emprego, renda, né? Então existe, infelizmente, uma discriminação muito grande. Então tudo isso são barreiras que a gente vai tentar quebrar juntos, mas vocês têm que estar andando junto com a gente nessa luta. Então é muito importante estar inteirado a tudo que acontece na política e ver tudo que está acontecendo, quem realmente apoia ou não a luta do aposentado, porque não adianta dizer que apoia a luta do aposentado e fazer o contrário, ou apoiar, né, candidatos ou deputados e senadores como foram reeleitos que sempre disseram que não apoiavam a luta. Então isso é um caso de ser trabalhado. A gente espera que daqui 4 anos de novo, quando vier outra eleição, as coisas sejam melhores e as urnas tenham resultados com mais bancada fortalecida para o público idoso, e vocês viram que vocês estão sendo notados. Então é importante a gente acompanhar e ter de perto esse olhar, né? E vem fazer parte do grupo do Alô INSS você também, para ajudar a gente a cobrar o governo, ficar por dentro dos seus interesses, das suas notícias, sobre os seus direitos. E a gente tem um grupo de apoio para dúvidas lá no Facebook. Eu espero vocês lá. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos encerrar falando de grana extra. O Banco Central, ele possui uma modalidade de repasse de dinheiro para a população que é chamado de Sistema de Valores a Receber. E muita gente me pergunta sobre esse sistema. Ana, e o Sistema de Valores a Receber? Ele já voltou? Ele não voltou? Né? O que vai acontecer? Então, pessoal, olha só. O Banco Central, ele mudou as regras de consulta dos valores a receber, né? E de tempos em tempos, essa instituição, ela paga essas quantias de valores esquecidos. Ainda não há uma data oficial para início dessa segunda fase de consultas de recursos esquecidos, mas já é possível conferir as novas regras e ver o que mudou. Então, esse ano, o Banco Central anunciou que estaria liberando cerca de 8 bilhões de reais em recursos esquecidos por pessoas físicas e jurídicas, e diante da divulgação, milhões de brasileiros acessaram o sistema da instituição em busca de possíveis valores que poderiam estar parados no banco, né, à espera aí de um saque. Contudo, o montante total não foi liberado apenas metade do valor, porque o Banco Central, ele decidiu liberar o dinheiro em 2 momentos distintos. E somente na primeira fase, cerca de 28 milhões de brasileiros movimentaram recursos referente ao dinheiro esquecido. Em média, o reembolso concedido a cada sacador foi em torno de R$ 142,85. De todo modo, ainda resta metade do montante integral para ser liberado, ou seja,
milhões de brasileiros ainda podem resgatar cerca de 4 bilhões de reais em recursos esquecidos. Mas, contudo, o Banco Central ainda não anunciou uma data oficial de início para essa segunda fase de consultas, devido aos atrasos referente à demora dos aprimoramentos do Sistema de Valores a Receber, de nome aí SVR. Em grande e a longa demora para a liberação da segunda rodada, deve-se à greve dos servidores do banco, que perdurou até o dia 5 de julho. No entanto, mesmo após o fim da paralisação dos trabalhadores, as consultas ao Sistema Valores a Receber estão temporariamente suspensas para aprimoramento, e é o que diz a página criada pelo banco exclusivamente para verificação da existência dos recursos. Então a gente vai ficar de olho no sistema, continuar cobrando o Banco Central, porque vocês viram, né? Mais de 4 bilhões de recursos esquecidos que ainda não foi liberado, e a gente tem que pressionar, já que essa grana é sua e você tem o direito de sacar se você tiver entre os sortudos, né? Vocês viram, mais de 20 milhões já sacaram. Pode ter mais gente, você pode estar nesse bolo ou alguém da sua família. Então vamos ficar de olho, lembrando que dessa vez ia liberar os empréstimos consignados, né, descontados indevidos, ia liberar também, além dos empréstimos, taxas, para herdeiros, vocês pensionistas aí poderiam enxergar valores, então olha como é importante. E a resposta da charada do dia de hoje, o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é brava e a filha é danada. Sabe quem é? É um alimento, é a pimenta malagueta, pessoal. Tá aí a resposta do nosso querido inscrito Domingo Joaquim, do Rio de Janeiro. Um beijo grande para vocês. Esse foi o nosso boletim da manhã, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha. E eu espero vocês à tarde para mais um boletim. Excelente final de semana a todos, até logo!